O silêncio é um fator organizador na vida do ser humano. Lhe traz uma ordem, enquanto que o barulho é a desorganização, a desordem. Pensemos no barulho mental, o excesso de pensamentos ou aquele que fala demais. Quem sempre está falando não consegue ter um foco, porque se perde em meio às palavras, em meio aos pensamentos, e não consegue identificar a sua intuição, o seu verdadeiro eu. E onde o verdadeiro eu não é identificado, surge a desordem, a desorganização, o caos. Por isso a sociedade humana hoje está tão caótica, porque dentro das pessoas existe um caos mental, uma desordem, uma desorganização. O meio externo é sempre um reflexo daquilo que existe dentro das pessoas. O meio externo é apenas um resultado daquilo que as pessoas cultivam e alimentam dentro de si. Isso simplesmente se manifesta como um resultado natural. Então, inúmeras pessoas buscam ser mais organizadas, ter uma vida mais ordenada, mas não sabem de onde partir. Buscam fazer isso de forma mental apenas. E a mente sozinha não confere ao ser humano nem a ordem, nem a organização, porque isso precisa vir lá do fundo. Precisa ser algo natural. Precisa ser uma consequência da vida interior bem resolvida, harmonizada e num equilíbrio. Se o ser humano alcança esse equilíbrio dentro dele, fora dele as coisas também serão mais equilibradas. Mas é o excesso de pensamentos, é o barulho mental, é o excesso de conversações, de palavras, de intromissões em vidas alheias. Tudo isso é que traz a desarmonia para a vida do ser humano. A desordem, a desorganização, o caos e o desajuste. Então, a vida interior, bem cultivada, bem alimentada, é sim o princípio da saúde emocional, do equilíbrio. Uma vida interior bem resolvida por meio do silêncio confere ao ser humano a qualidade de vida. O que é a qualidade de vida senão estabilidade interior? Muitos acreditam que a qualidade de vida venha através do dinheiro, dos recursos materiais. Sim, os recursos materiais podem ajudar e ajudam em certa medida na qualidade de vida. Mas os recursos materiais sozinhos não conferem a qualidade de vida. Faz-se necessário ter a estabilidade interior, onde o ser humano está estabilizado em si, tendo o espírito à frente, no comando, utilizando a mente como instrumento, surge uma harmonia, uma estabilidade. Com isso se faz um uso adequado dos recursos materiais. Assim, os recursos materiais auxiliam na conquista da qualidade de vida, porque dentro do indivíduo existe a estabilidade espiritual. Então, tudo começa sempre de dentro para fora. E onde o ser humano resolve as questões espirituais dentro dele, se capacita a lidar melhor e de forma efetiva com os recursos materiais, e daí não espanta que uma pessoa que tem essa estabilidade interior já não busque mais tanto os recursos materiais, porque percebe que os recursos materiais eles são necessários em certa medida, mas são periféricos. Porque a fonte propulsora da qualidade de vida brota de dentro para fora, onde o espírito está desperto e atuante na vida do ser humano. Então, a ordem, a organização na vida de alguém dependem do silêncio, de uma vida mais silenciosa. Não falo aqui de um silêncio forçado. Não falo aqui de um fechar a boca por meio de amarras intelectivas. Tudo precisa surgir na vida do ser humano de forma natural, porque somente assim pode ser algo autêntico.
faz-se necessário uma autenticidade nas ações humanas. Tudo precisa ser autêntico, tudo precisa surgir naturalmente, tudo precisa ser resultado de um processo já encaminhado dentro do ser humano, que apenas se manifesta depois na vida, no dia a dia, no cotidiano, na rotina. Onde dentro do ser humano este processo espiritual se encaminha, depois os desdobramentos exteriores não são forçados, eles simplesmente fluem. Esta é a fluidez espiritual necessária para viver com qualidade. Isso traz uma harmonia, isso traz uma ordem, isso traz uma organização na vida do ser humano. Quando falo de organização, não me refiro à pseudo-organização mental, onde tudo é calculado de forma interesseira. A verdadeira organização é resultado de uma fluidez, de uma vibração harmoniosa, de uma sintonia saudável e adequada. Assim tudo se torna organizado. Assim tudo acaba sendo ordenado, surge uma ordem natural, resultante da vibração interior por parte daquele que faz o seu trabalho interior. O trabalho interior precisa ser o principal compromisso do ser humano. E o silêncio auxilia na realização do trabalho interior. Se alguém quiser compreender o verdadeiro sentido do silêncio, que leia o capítulo número 6, a dissertação número 6 do primeiro volume da obra Na Luz da Verdade de Abdrushim, onde o autor traz ali ensinamentos de uma profundidade excelente, né? De uma profundeza que toca o ser humano. Quando ele lê esta dissertação com a sua vida interior, intuitivamente, permitindo os desdobramentos das palavras em seu espírito. O silêncio, ele traz justamente o equilíbrio, a harmonia, os ajustes necessários, a ordem, a organização. Quando o ser humano se torna mais silencioso, ele se capacita a viver melhor. Falo aqui do verdadeiro silêncio que surge naturalmente quando o indivíduo passa a resolver a sua vida espiritual. Depois o silêncio se torna algo agradável para o ser humano. Não é mais uma coisa chata, não é mais uma imposição, não é mais algo forçado. Conforme o ser humano se desenvolve espiritualmente, ele se sente bem no silêncio e em silêncio. O silêncio é sempre agradável porque neste silêncio o ser humano consegue sentir o que existe dentro dele. Dialoga com a sua vida interior, se harmonizando nesta atmosfera silenciosa que confere uma qualidade de vida ao ser humano. Então o silêncio, ele permite o surgimento de uma ordem, de uma organização na vida do ser humano, de um equilíbrio, porque no silêncio o ser humano se compreende, no silêncio o ser humano ouve o seu verdadeiro eu, enquanto que em meio ao barulho as coisas mais importantes passam despercebidas. O ser humano não consegue ouvir aquilo que vem de dentro por causa do excesso de barulho, seja o barulho produzido pela própria mente, nos pensamentos ou as palavras, ou o barulho externo. Mas onde o ser humano alcança o silêncio interior, até o barulho externo o perturba menos. Não consegue tirar o seu foco porque dentro dele existe uma ancoragem positiva, produtiva e contundente no silêncio. É como uma âncora que não permite mais que o ser humano seja arrastado de um lado para o outro, mas possa estabelecer, possa fincar os dois pés num solo, num território promissor, frutífero, agregador. Com o silêncio, através do silêncio interior, o ser humano se aterra melhor. Ele é
aterrado corretamente à vida terrena, porque dispõe dentro de si, por meio deste silêncio interior, dos fundamentos, dos princípios e das ferramentas necessárias para estar em si, para se sintonizar corretamente. Hoje, infelizmente, poucas pessoas compreendem isso e o silêncio é visto como algo chato por elas, porque falam demais, pensam demais, se intrometem demais nas vidas alheias, perdendo com isso a oportunidade de se desenvolver espiritualmente. Mas a ordem, a disciplina, a verdadeira organização, quando eu falo aqui disciplina, não me refiro a essa imposição mental, mas a ordem, a organização, tudo isso vem através de uma vida mais silenciosa. Pessoas mais silenciosas, mais moderadas no falar, na expressão de seus pensamentos e ideias para os demais, pessoas assim se tornam mais sintonizadas, centradas. No silêncio, o ser humano encontra o centro, em torno do qual precisa atuar. E dispondo de um centro, o ser humano se torna equilibrado nesta vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!